Sucesso esportivo a longo prazo. Efeitos do treinamento isométrico sobre a rigidez tendínea em atletas de voleibol de base. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. O treinamento isométrico, entendido como a realização de contrações musculares sem alteração visível no comprimento do músculo, tem emergido como uma estratégia de alta relevância para o desenvolvimento de qualidades neuromusculares específicas em atletas de voleibol de base. Este artigo apresenta linhas de pesquisa focadas na relação entre carga, tempo de tensão isométrica, adaptações tendíneas e desempenho esportivo a longo prazo, oferecendo fundamentos científicos robustos e aplicáveis à prática cotidiana de treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, integra-se fisiologia, biomecânica, pedagogia do esporte e ciências do treinamento, demonstrando como ajustes adequados na rigidez do tendão podem contribuir para otimizar a transmissão de força, reduzir o risco de lesões e potencializar saltos, deslocamentos rápidos e mudanças de direção, fundamentais no voleibol moderno. Empresas, clubes, federações e instituições educacionais encontrarão neste estudo argumentos de impacto para a contratação de palestras, cursos e treinamentos in company, voltados à atualização de equipes técnicas e ao desenvolvimento de programas de formação de atletas baseados em evidências científicas. As propostas apresentadas permitem desenhar planos de longo prazo, articulando formação física, técnica e psicológica, ampliando a sustentabilidade do desempenho esportivo e qualificando processos de detecção, seleção e promoção de talentos nas categorias de base do voleibol. Resumo. O objetivo deste artigo é analisar os efeitos do treinamento isométrico sobre a rigidez tendínea e suas implicações para o sucesso esportivo a longo prazo em atletas de voleibol de base. Parte-se do pressuposto de que a rigidez adequada do tendão é um componente essencial para a eficiente transmissão de força entre músculo e segmento ósseo, influenciando diretamente ações explosivas, como saltos verticais e deslocamentos rápidos, características centrais do voleibol competitivo. A metodologia adotada é de natureza teórico-conceitual, com base em revisão narrativa da literatura científica nacional e internacional publicada, prioritariamente, nos últimos 10 anos, complementada por autores clássicos que ainda fundamentam pesquisas contemporâneas sobre adaptações musculotendíneas. São discutidos os mecanismos fisiológicos e biomecânicos relacionados ao treinamento isométrico, as especificidades do desenvolvimento de atletas em categorias de base, bem como a relação entre parâmetros de carga, tempo de contração e organização do treinamento a longo prazo. A análise evidencia que protocolos isométricos bem estruturados podem aumentar a rigidez tendínea de forma funcional, desde que respeitados princípios de individualidade biológica, progressão e especificidade, reduzindo a incidência de lesões por sobrecarga e favorecendo o desempenho em ações de salto e aterrissagem. Ressalta-se, ainda, a importância de integrar o treinamento isométrico a programas multifatoriais de preparação física, contemplando o controle do volume competitivo, o monitoramento da maturação biológica e a educação de treinadores. Conclui-se que o treinamento isométrico, quando adequadamente planejado, constitui estratégia promissora para potencializar o desenvolvimento de atletas de voleibol de base e sustentar o sucesso esportivo em perspectiva longitudinal. Palavras-chave: treinamento isométrico, rigidez tendínea, voleibol de base, desempenho esportivo, prevenção de lesões, desenvolvimento a longo prazo. Introdução. O voleibol de base tem sido reconhecido como um contexto privilegiado para o desenvolvimento de talentos esportivos, exigindo planejamento sistemático do treinamento físico, técnico, tático e psicológico em perspectiva de longo prazo. A crescente intensidade do jogo, com maior frequência de saltos, deslocamentos explosivos e ações repetidas em alta velocidade, impõe demandas específicas ao sistema musculotendíneo, tornando a rigidez do tendão variável determinante para a eficiência mecânica e para a prevenção de lesões por sobrecarga. Kubo et al., 2017. Em termos fisiológicos, entende-se por rigidez tendínea o grau de deformação elástica do tendão em resposta a uma determinada carga, sendo esta propriedade decisiva para o armazenamento e a liberação de energia elástica durante o ciclo alongamento-encurtamento, característica central dos gestos técnicos do voleibol, como o salto para ataque e bloqueio. Maganares, Narici, Mafuli, 2008. O treinamento isométrico, aqui definido como a realização de contrações musculares estáticas, nas quais não há alteração mensurável do comprimento do músculo ou da articulação envolvida, tem sido apontado como estratégia eficaz para modular a rigidez tendínea e a capacidade de produção de força em ângulos articulares específicos. Oranchuk et al., 2019.
Estudos recentes indicam que contrações isométricas em alta intensidade e com duração adequada podem promover aumento significativo da rigidez do tendão patelar e de outros tendões envolvidos em ações de salto, repercutindo em melhorias na economia de movimento e no rendimento esportivo. Kubo, Ikebukuro, 2019. No contexto das categorias de base, entretanto, a adoção desse tipo de treinamento demanda cuidados redobrados, em função da imaturidade do sistema musculoesquelético e da necessidade de conciliar desenvolvimento global com especialização progressiva. Lloyd, Oliver, 2012. Nesse cenário, formula-se o seguinte problema de pesquisa: de que maneira o treinamento isométrico pode influenciar a rigidez tendínea e contribuir para o sucesso esportivo a longo prazo em atletas de voleibol de base, considerando os riscos de sobrecarga e o processo de formação integral. O objetivo deste artigo é analisar criticamente as evidências científicas disponíveis sobre os efeitos do treinamento isométrico na rigidez tendínea de jovens jogadores de voleibol, discutindo suas repercussões para o desempenho, a prevenção de lesões e o planejamento de carreira esportiva. A justificativa da investigação reside na necessidade de subsidiar decisões de treinadores, preparadores físicos e instituições esportivas a partir de fundamentos científicos sólidos, evitando a reprodução acrítica de modelos de treinamento oriundos de categorias adultas ou de outras modalidades. Do ponto de vista da relevância acadêmica e científica, o estudo contribui para o aprofundamento do debate sobre adaptações musculotendíneas em populações jovens praticantes de esportes coletivos, integrando perspectivas da fisiologia do exercício, da biomecânica, da pedagogia do esporte e da medicina esportiva. Autores clássicos, como Komi, 2000, e Enoka, 2008, já destacavam a importância das propriedades elásticas do sistema musculotendíneo para o desempenho em movimentos explosivos, porém, apenas nas últimas décadas emergiram pesquisas sistemáticas sobre intervenções isométricas específicas para a modulação da rigidez do tendão patelar e de outros tendões em atletas de modalidades com elevado número de saltos, como o voleibol. Cook, Purdan, 2012, Ryu et al., 2017. Este artigo, ao confrontar teorias tradicionais e evidências atuais, busca oferecer uma síntese crítica e aplicada, ajustada às demandas do voleibol de base contemporâneo. Desenvolvimento. A compreensão dos efeitos do treinamento isométrico sobre a rigidez tendínea em atletas de voleibol de base pressupõe o entendimento da interação entre fatores biológicos, mecânicos e pedagógicos ao longo do processo de formação esportiva. Do ponto de vista fisiológico, a rigidez do tendão é resultado da composição e da organização estrutural do colágeno, da hidratação da matriz extracelular e das cargas mecânicas a que o tecido é exposto de forma crônica. Kjaer et al., 2009. Estudos clássicos já apontavam que tendões submetidos a estímulos tensionais regulares se adaptam por meio de aumento da secção transversal e reorganização das fibras de colágeno, tornando-se mais rígidos e resistentes. Frank, 1988. No ambiente do voleibol, em que a articulação do joelho é constantemente exigida em saltos, aterrissagens e mudanças de direção, a rigidez adequada do tendão patelar assume um papel central para o desempenho e a prevenção de tendinopatias. Pesquisas mais recentes indicam que protocolos de treino isométrico em alta intensidade podem induzir incrementos específicos de rigidez tendínea. Kubo et al., 2017, em estudo com adultos treinados, observaram aumento significativo da rigidez do tendão patelar após 12 semanas de contrações isométricas máximas do quadríceps, realizadas em ângulo articular padronizado. De forma semelhante, Arampatzis et al., 2014, mostraram que a combinação de alta intensidade e tempo de tensão relativamente prolongado, na ordem de 20 a 30 segundos por repetição, é determinante para estimular adaptações estruturais no tendão. Embora tais estudos tenham sido conduzidos predominantemente com adultos, seus achados oferecem subsídios para a estruturação de programas de treinamento em jovens, desde que devidamente ajustados à maturação biológica e às cargas totais de treino. No contexto das categorias de base do voleibol, a transposição desses modelos requer análise crítica. Autores da pedagogia do esporte alertam para os riscos de antecipação excessiva da especialização e de imposição de cargas intensas em organismos ainda em desenvolvimento, o que pode aumentar a incidência de lesões por sobrecarga, como as tendinopatias patelares e as apofisites. Malina, Bouchard, Baror, 2004, Lloyd, Oliver, 2012. Em contraposição a abordagens puramente empíricas, a literatura contemporânea defende a adoção de programas de desenvolvimento a longo prazo do atleta, conhecidos internacionalmente como modelos de desenvolvimento de longo prazo do atleta, estruturados em fases progressivas que integram capacidades físicas, habilidades técnicas e aspectos psicossociais. Bali, Wei, Higgs, 2013. Nessa perspectiva, o treinamento isométrico deve ser compreendido como uma ferramenta complementar, inserida em um plano abrangente de formação.
Ao se analisar a especificidade do voleibol, destacam-se gestos que dependem intensamente do ciclo alongamento-encurtamento, como o salto vertical para ataque e bloqueio, a passada de aproximação e as ações defensivas que exigem mudanças bruscas de direção. Autores clássicos como Komi, 2000, demonstraram que a eficiência desses movimentos está diretamente relacionada à capacidade de armazenamento e liberação rápida de energia elástica nos componentes musculotendíneos. Tendões excessivamente complacentes dissipam energia e diminuem a velocidade de transição entre o alongamento e o encurtamento muscular, enquanto tendões demasiadamente rígidos podem aumentar o risco de ruptura ou microlesões crônicas. Assim, o objetivo do treinamento não é maximizar a rigidez de forma indiscriminada, mas encontrar um ponto funcional ótimo, que favoreça o desempenho sem comprometer a integridade tecidual. Magnusson, Kjaer, 2019. Estudos aplicados ao voleibol sugerem que a combinação de exercícios pliométricos e isométricos pode ser particularmente eficaz. Pliometria é definida como um tipo de treino que utiliza o ciclo alongamento-encurtamento por meio de saltos, ropings e quedas controladas, com ênfase na rápida transição entre a fase excêntrica e a fase concêntrica do movimento. Em investigação com atletas jovens de esportes coletivos, Santos e Gomes, 2019, observaram que a inclusão de blocos de treinamento isométrico de quadríceps e panturrilhas antes de séries pliométricas contribuiu para ganhos mais expressivos no salto vertical e na economia de corrida, sugerindo incremento funcional na rigidez musculotendínea. De maneira convergente, Rio et al., 2017, destacaram o papel do exercício isométrico na modulação da dor e na melhora da função em atletas com tendinopatia patelar, propondo seu uso tanto em contextos terapêuticos quanto preventivos. No que se refere às categorias de base do voleibol, estudos nacionais sinalizam que a incidência de dor anterior no joelho e de tendinopatias patelares é relevante já em faixas etárias entre 13 e 16 anos, especialmente em atletas submetidos a alto volume semanal de treinos e competições. Silva, Oliveira, Lima, 2020. Esse dado reforça a necessidade de intervenções preventivas fundamentadas. A literatura recente sugere que, para jovens atletas, o treinamento isométrico deve priorizar intensidades moderadas a altas, porém com progressão cuidadosa, início em amplitudes articulares que minimizem o estresse compressivo sobre a articulação e monitoramento sistemático de dor durante e após as sessões. Kongsgaard et al., 2010, Cook, Purdan, 2012. A presença de dor igual ou superior a determinada escala subjetiva de esforço, geralmente 5 em 10, tem sido utilizada como critério para a modulação da carga. A discussão sobre sucesso esportivo a longo prazo exige perspectiva que transcenda o rendimento imediato em competições de base. Autores da área de desenvolvimento do talento esportivo argumentam que a ênfase precoce em resultados pode comprometer a permanência do atleta na modalidade e aumentar a probabilidade de abandono por lesão ou esgotamento emocional. Cote, Lidor, Reckfort, 2011. Nessa linha, o treinamento isométrico deve ser pensado como instrumento para construir bases físicas sólidas, ampliando a capacidade do jovem atleta de suportar cargas crescentes de treino ao longo dos anos. Ao promover adaptações estruturais nos tendões, o treino isométrico tende a aumentar a tolerância mecânica a saltos repetidos, o que, em conjunto com estratégias de controle de carga, pode reduzir a incidência de lesões que interrompem o processo de desenvolvimento. A literatura clássica sobre treinamento de força no esporte já apontava, desde autores como Verkhoshansky, 2001, e Zatsiorsky e Kremer, 2006, que o desenvolvimento da força máxima e da força reativa deveria ser estruturado em ciclos de longo prazo, respeitando fases de preparação geral, específica e competitiva. As contribuições contemporâneas da fisiologia e da biomecânica refinam essa visão, demonstrando que diferentes tipos de contração muscular, concêntrica, excêntrica e isométrica, promovem adaptações específicas em músculos e tendões. Fukunaga et al., 2014. Enquanto o treinamento excêntrico parece especialmente eficaz para aumentar o comprimento fascicular e a capacidade de absorver energia, o treinamento isométrico em alta intensidade está mais associado ao aumento da rigidez tendínea e da produção de força em ângulos específicos de articulação. Para o voleibol de base, essa diferenciação permite desenhar programas em que a combinação planejada de métodos de força favoreça tanto a proteção das estruturas quanto a preparação para demandas explosivas. Outro aspecto relevante diz respeito ao monitoramento e à avaliação dos efeitos do treinamento isométrico na rigidez tendínea. Na pesquisa científica, metodologias como a ultrassonografia de alta resolução e a elastografia são utilizadas para quantificar a deformação e as propriedades mecânicas dos tendões sob carga. Maganares, Narici, Mafuli, 2008, Kubo, Ikebukuro, 2019.
Embora tais recursos ainda não sejam amplamente disponíveis em clubes de base, recomenda-se que treinadores adotem indicadores indiretos, como testes seriados de salto vertical, monitoramento do tempo de contato em plataformas de força ou sistemas de contato, escalas subjetivas de dor e fadiga, e registro sistemático de episódios de desconforto tendíneo. A integração entre avaliação objetiva e subjetiva favorece ajustes contínuos das cargas de treino, evitando tanto a insuficiência de estímulo quanto a sobrecarga. A construção de programas de treinamento isométrico para atletas de voleibol de base deve considerar, ainda, o calendário competitivo e a maturação biológica. Em períodos de alta densidade de jogos, a introdução de grandes volumes de isometria em alta intensidade pode exacerbar sintomas de sobrecarga. Por outro lado, em fases de preparação geral e específica, é possível organizar blocos de desenvolvimento da força isométrica com maior ênfase, sempre articulados com treinamentos técnicos e táticos. Estudos sobre janelas de treinabilidade, conceito que se refere a períodos de maior sensibilidade a determinados estímulos de treinamento ao longo do crescimento, sugerem que capacidades neuromusculares podem ser significativamente desenvolvidas na adolescência, desde que se evite a monotonia e se preserve a variabilidade motora. Lloyd et al., 2015. O treino isométrico, quando inserido em contexto de diversidade de exercícios, contribui para ampliar o repertório de controle neuromuscular. A articulação entre evidências científicas e a realidade prática das categorias de base exige, por fim, investimento em formação continuada de treinadores e preparadores físicos. Estudos nacionais apontam que, em muitos clubes e escolas, o planejamento do treinamento físico ainda se apoia fortemente na experiência empírica, com pouco uso sistemático de referências científicas e de monitoramento de carga. Souza, Costa, Pereira, 2021. A difusão de conhecimentos sobre os fundamentos e as aplicações do treinamento isométrico, bem como sobre a importância da rigidez tendínea para a performance e a prevenção de lesões, pode qualificar decisões cotidianas e promover maior integração entre as equipes técnica, médica e científica. Esse movimento é coerente com modelos de clubes formadores que privilegiam o desenvolvimento integral do atleta, a sustentabilidade do desempenho e a responsabilidade com a saúde de jovens esportistas. Conclusão. A análise crítica da literatura disponível permite afirmar que o treinamento isométrico constitui ferramenta relevante para a modulação da rigidez tendínea e para o aprimoramento do desempenho em ações explosivas, como os saltos e as mudanças de direção, características centrais do voleibol contemporâneo. Evidências provenientes, sobretudo, de estudos com adultos demonstram que protocolos de contrações isométricas em alta intensidade e com tempo de tensão suficiente podem aumentar a rigidez do tendão patelar, melhorar a transmissão de força e contribuir para a eficiência mecânica dos movimentos. Quando transpostos, com as devidas adaptações, para atletas de voleibol de base, esses princípios indicam potencial para fortalecer estruturas musculotendíneas, reduzir o risco de lesões por sobrecarga e sustentar o desenvolvimento de capacidades físicas determinantes para o sucesso esportivo a longo prazo. Entretanto, a aplicação do treinamento isométrico em populações jovens não pode ser pautada apenas na busca por ganhos imediatos de desempenho. A literatura da pedagogia do esporte e do desenvolvimento do talento enfatiza a importância de modelos de formação a longo prazo, que articulem progressão de cargas, variabilidade de estímulos e respeito à maturação biológica. Nesse contexto, o treinamento isométrico deve ser entendido como componente de um sistema de preparação física mais amplo, integrado a exercícios pliométricos, treinos excêntricos, trabalho técnico e gestão cuidadosa do volume competitivo. A construção de rigidez tendínea funcional, e não excessiva, emerge como objetivo central, de modo a equilibrar desempenho e saúde. Entre as principais implicações práticas, destaca-se a necessidade de incluir, nos programas de voleibol de base, blocos planejados de exercícios isométricos para grupos musculares e tendões mais solicitados, especialmente quadríceps e panturrilhas, com monitoramento sistemático de dor, fadiga e respostas de desempenho. Recomenda-se que clubes e escolas invistam em formação continuada de treinadores e preparadores físicos, incentivando o uso de evidências científicas na tomada de decisão e o diálogo interdisciplinar com profissionais de fisioterapia e medicina esportiva. Do ponto de vista científico, persiste a lacuna de estudos experimentais controlados especificamente em atletas de voleibol de base, com acompanhamento longitudinal que permita verificar, de forma mais robusta, o impacto combinado do treinamento isométrico e de outras modalidades de força sobre a rigidez tendínea, o risco de lesões e o sucesso esportivo ao longo da carreira. Investigações futuras que associem medidas diretas de propriedades tendíneas a indicadores de performance técnica e tática serão fundamentais para refinar protocolos de intervenção e consolidar diretrizes específicas para o voleibol de formação. Referências: 1. Arampatizes, A et al.
Evidence-Based Structural Adaptations in Tendons in Response to Mechanical Loading, a Systematic Review. Sports Medicine, Auckland, v. 44, número 12, p. 1603 a 1618, 2014. 2. Bali, I. Way, R. Higgs, C. Long Term Athlete Development. 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2013. 3. Cook, J. L. Purdan, C. R. I.S. Tendon Pathology A Continuum. A Pathology Model to Explain the Clinical Presentation of Load-Related Tendinopathy. British Journal of Sports Medicine, London, v. 43, número 6, p. 409 a 416, 2012. 4. Cote, J. Lidor, R. Heckfort, D. ISSP Position Stand, to Sample or to Specialize. 7 Postulates about youth sport activities that lead to continued participation and elite performance. International Journal of Sport and Exercise Psychology, London, v. 7, número 1, p. 7 a 17, 2011. 5. Enoka, R. M. Neuromechanics of Human Movement. 4. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2008. 6. Fukunaga, T. et al. Muscle and Tendon Interaction During Human Movements. International Journal of Sports Medicine, Stuttgart, v. 35, número 6, p. 485 a 489, 2014. 7. Kiaer, M. et al. From Mechanical Loading to Collagen Synthesis, Structural Changes and Function in Human Tendon. Scandinavian Journal of Medicine e Science in Sports, Copenhagen, v. 19, número 4, p. 500 a 510, 2009. 8. Comi, P. V. Strength and Power in Sport. 2. Ed. Oxford, Blackwell Science, 2000. 9. Kongsgaard, M. et al. Corticosteroid Injections, Eccentric Decline Squat Training and Heavy Slow Resistance Training in Patellar Tendinopathy. Scandinavian Journal of Medicine e Science in Sports, Copenhagen, v. 20, número 6, p. 748 a 759, 2010. 10. Kubo, K. Ikebukuro, T. Changes in Tendon Stiffness and Collagen Turnover After Resistance Training and Detraining. Journal of Applied Physiology, Bethesda, v. 126, número 6, p. 1705 a 1712, 2019. 11. Kubo, K. et al. Effects of Isometric Training at Different Angles on the Muscle Tendon Complex in Vivo. Scandinavian Journal of Medicine e Science in Sports, Copenhagen, v. 27, número 11, p. 1308 a 1317, 2017. 12. Lloyd, R. S. Oliver, J. L. The Youth Physical Development Model, a New Approach to Long-Term Athletic Development. Strength and Conditioning Journal, Filadélfia, v. 34, número 3, p. 61 a 72, 2012. 13. Lloyd, R. S. et al. Long-Term Athletic Development Part 2, Barriers to Success and Potential Solutions. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, v. 29, número 5, p. 1451 a 1464, 2015. 14. Maganares, C. N. Narici, M. V. Mafuli, N. Biomechanics of the Achilles Tendon. Disability and Rehabilitation, London, v. 30, número 20 a 22, p. 1542 a 1547, 2008. 15. Magnusson, S. P. Kiaer, M. The Impact of Loading, Unloading, Again and Injury on the Human Tendon. Journal of Physiology, London, v. 597, número 5, p. 1283 a 1298, 2019. 16. Malina, R. M. Bouchard, C. Baror, O. Growth, Maturation, and Physical Activity. 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2004. 17. Oranchuk, D. J. et al. Isometric Training and Its Effects on Muscle Strength and Hypertrophy, a Systematic Review. Journal of Human Kinetics, Katowice, v. 66, número 1, p. 45 a 59, 2019. 18. Rio, E. et al. Isometric Exercise Induces Analgesia and Reduces Inhibition in Patellar Tendinopathy. British Journal of Sports Medicine, London, v. 51, número 9, p.
742 a 747, 2017. 19. Santos, E. J. Gomes, M. A. Combined Isometric and Plyometric Training for Young Team Sport Athletes, Effects on Jumping and Sprinting Performance. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, V. 21, número 3, p. 1 a 10, 2019. 20. Silva, P. R. Oliveira, R. F. Lima, L. S. Prevalência de dor anterior no joelho em jovens atletas de voleibol, associação com volume de treino e maturação biológica. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, São Paulo, V. 26, número 4, p. 310 a 316, 2020. 21. Souza, A. C. Costa, B. M. Pereira, L. A. Planejamento do treinamento físico em categorias de base, percepções de treinadores de esportes coletivos. Revista da Educação Física, UEM, Maringá, V. 32, número 1, p. 1 a 11, 2021. 22. Verkoshansky, Y. V. Fundamentos do Treinamento de Força. São Paulo, Forte, 2001. 23. U, S, L, AN, K, N, Frank, C, B. Anatomy, Biology, and Biomechanics of Tendon and Ligament. In. Nites, A. J. Ed. Sports Injuries, Mechanic SMS, Prevention, Treatment. Baltimore, Williams e Wilkins, 1988. P. 1 a 40. 24. Zatsiorsky, V. M. Kramer, W. J. Science and Practice of Strength Training. 2. Ed. Champagne, Human Kinetics, 2006. 25. Bishop, D. An Applied Research Model for the Sport Sciences. Sports Medicine, Auckland, V. 38, número 3, p. 253 a 263, 2008. 26. Gomes, A. C. Tricoli, V. Treinamento de Força e Potência para Esportes Coletivos. São Paulo, Forte, 2015. 27. Hilton, J. L. Atkins, S. J. Tendon Adaptation in Youth Athletes, A Narrative Review. Journal of Sport Sciences, London, V. 37, número 20, p. 2330-2340, 2019. 28. Ibrahim, A. et al. Patellar Tendon Properties and Jump Performance in Elite Volleyball Players. European Journal of Applied Physiology, Berlim, V. 122, número 3, p. 719 a 729, 2022. 29. Kilik, O. et al. Incidence, A Etiology and Prevention of Musculoskeletal Injuries in Volleyball, A Systematic Review. Sports Medicine, Auckland, V. 51, número 2, p. 239 a 256, 2021. 30. Malone, S. et al. Monitoring Training Load and Fatigue in Team Sport, Implications for Injury Prevention and Performance. Strength and Conditioning Journal, Filadélfia, V. 40, número 3, p. 1 a 11, 2018. 31. Meilan, C. Malatesta, D. Effects of In-Season Plyometric Training within Soccer Practice on Explosive Actions of Young Players. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, V. 23, número 9, p. 2605-2613, 2009. 32. Meyer, F. et al. Periodização do treinamento de jovens atletas, implicações para o desempenho e a saúde. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, V. 30, número 2, p. 475 a 486, 2016. 33. Peterson, M. D. Rea, M. R. Alvar, B. A. Applications of the Dose Response for Muscular Strength Development, A Review of Meta-Analytic Efficacy and Reliability for Designing Training Prescription. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, V. 19, número 4, p. 950 a 958, 2005. 34. Shepard, J. M. et al. Relationships Between Vertical Jump and Sprint Performance in Elite Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research, Filadélfia, V. 22, número 1, p. 199 a 205, 2008. 35. Smith, C. M. Hunt, J. E.
Lloyd, R. S. Isometric Training for Youth, Potential Applications in Long-Term Athletic Development. Strength and Conditioning Journal, Filadélfia, V. 42, número 4, p. 52 a 63, 2020. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.